E aí, galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, para apresentar para vocês um web service bem tranquilo e simples para vocês poderem fazer pesquisa de CEP, tá? Então, quando a gente está montando aqueles formulários de cadastro, de cliente, de usuário, né? Toda vez que a gente precisa pegar um endereço da internet, a gente já pode usar esses web services para carregar o endereço só após a gente digitar o CEP, né? Ajuda bastante, acelera bastante aí a parte de desenvolvimento e com certeza ajuda os nossos usuários com os cadastros que eles têm que fazer, né? A gente tem que lembrar sempre que o mais importante é facilitar a vida do usuário e deixar a digitação mínimo possível na mão dele, né? Para que ele não tenha muito trabalho, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aqui esse via CEP. Esse eu uso bastante, né? É um web service gratuito, ele bastante atualizado, tem muita informação legal, né? E é muito simples de usar, muito simples mesmo, né? Então, aqui tem uma série de informações, né, de formatos que você pode consumir desse web service. Então, você tem JSON, JSON-P, XML, né? Então, tem diversos formatos diferentes aí. E também você já vai encontrar aqui alguns exemplos prontos de como usar isso, como usar esse web service, fazer o consumo dele com uma função JavaScript, por exemplo. É o que eu vou usar, tá? Então, eu vou clicar nesse link aqui. Ele já me traz para uma página de exemplo. Então, se eu colocar um CEP qualquer aqui, vamos ver se eu vou chutar um aqui, tá? Quando eu dou o tab, né, ou seja, quando eu saio do campo CEP, ele já preenche as outras informações aqui, tá? Então, esse é um formulário, é o exemplo, e aqui o código, né, JavaScript para poder usar o web services, né, consumir as informações, tá? Então, aqui já está, o código está completo, é uma página HTML. Então, se eu pegar esse código todo aqui, vou copiar ele, só para vocês entenderem, vou dar um Ctrl+C e vou usar aqui no Visual Studio. Eu vou criar um arquivo novo, o Visual Studio Code, né? Deixa eu só salvar esse arquivo já como HTML. Tá, então, vou colocar lá form CEP form busca CEP, vou colocar como HTML, tá? E vou colar aquele código aqui, ó. Então, colei o código exatamente como está lá, tá? Então, o que ele traz para a gente? Ele traz as funções, né, JavaScript que ele vai usar para poder fazer o consumo do web service. Vou tentar explicar para vocês rapidinho como é que elas funcionam daqui a pouco. E um formulário de exemplo, né, com alguns campos específicos. Então, tem lá o campo CEP, rua, bairro, cidade, estado, né, e dados para você consultar o número do IBGE para você consultar um determinado endereço, tá bom? São as informações que o web service disponibiliza para a gente. Tem mais uma informação aqui, se eu voltar lá no site, vamos voltar aqui. Ele tem esse guia também, tem alguma coisa a ver com a emissão de guias eletrônicos e tal. A não ser que você tenha um sistema específico para isso, esses dois campos aqui dificilmente você vai usar, tá bom? Mas são informações que você pode pegar de qualquer forma. Então, eu simplesmente colei as informações aqui, vou salvar, né, e vou abrir esse meu formulário. Está salvo lá no temp. Então, eu vou aqui no meu diretório temp. Está lá o meu busca CEP, o nome está errado, mas beleza, vamos lá. Ó. Só vou mandar abrir no meu browser. Ele já abre lá o normalzinho, né, com as informações. Então, 090, 60, 010, tá? Foi lá, buscou as informações, preencheu
sem maiores problemas, tá? Vamos entender então o que ele está fazendo, para vocês poderem usar isso no projeto de vocês. Então, de novo, uma página HTML normal, eu tenho lá os scripts, JavaScript, uma primeira função, limpa formulário, que o objetivo dela é simplesmente deixar os campos vazios, né? Quais campos? Né? Pega o campo pelo ID, então eu tenho o campo rua, bairro, cidade, o F e BGS, se eu for lá dentro do meu formulário, procurar pelo ID dos campos, ID CEP, ID rua, ID bairro, ID cidade, o F e BGE. Então, essa informação é importantíssima porque é por aqui que ele vai saber em quais campos ele precisa trabalhar, colocar informação, limpar ou coisa do tipo, tá? Então, todos os scripts aqui estão trabalhando com a busca pelo ID do campo. Então, essa função basicamente só serve para deixar os campos em branco, tá bom? Eu tenho uma função callback aqui que é a função efetiva que vai receber o conteúdo, né, lá do web service e jogar o conteúdo em cada um desses campos, tá? Vou mostrar também já rapidinho. E o pesquisa CEP. O processamento começa por essa função aqui, por essa função pesquisa CEP. Então, eu vou voltar lá no formulário para vocês verem, no campo CEP, né, no input que está com o campo com o nome de CEP, ao perder o foco, né, essa função onBlur, que é quando eu saio do campo, ou seja, quando o campo perde o foco, ele está chamando a função pesquisa CEP com o valor que foi digitado nesse campo no momento, tá? Então, ele chama aqui o pesquisa CEP e pega o valor que está no campo e joga aqui. Primeira coisa que ele faz, o que essa função faz? Ele cria uma variável tipo CEP, que é o quê? O valor que veio do campo, sem, só com dígitos, ele pega tudo que não for dígito, na verdade, né? Essa expressão regular que ela está fazendo. Tudo que não for dígito, né? Todas as informações que não forem dígito dentro de valor, ele troca por um espaço vazio. Na verdade espaço não, ele some com aquela informação. Então, se você colocar o CEP, por exemplo, com traço, com espaço em branco, ele vai pegar isso e vai tirar, né? E não vai colocar informação nenhuma no lugar. Vai deixar só números dentro da variável CEP. Aí ele verifica se a variável CEP não está nula, não está vazia, né? Se é diferente de vazia. Cria uma segunda variável, que é para validar o CEP, ou seja, outra expressão regular que vai verificar se o que está dentro de CEP tem 8 dígitos e todos esses dígitos são números entre 0 e 9. Eu não vou entrar aqui em detalhes de expressão regular, tá bom? Num outro momento eu vou ver se eu faço um vídeo falando só desse ponto, mas o que ele está fazendo aqui é verificando, né? Criando uma validação onde ele vai buscar 8 dígitos e os 8 dígitos tem que ser números entre 0 e 9, tá bom? Aqui ele começa um if, o valida CEP, a variável que eu acabei de criar aqui, ponto teste, ou seja, ele vai usar essa expressão regular para testar o que está dentro da variável CEP. Então ele vai verificar se a informação que veio daqui está dentro dessas condições. Se tiver, se isso for verdadeiro, ele pega e começa a executar a função, começa a modificar o meu formulário. Primeira coisa que ele faz, isso aqui é mais essas linhas aqui são um enfeite, vamos dizer assim, né? Ele coloca um valor de 3 pontinhos inicialmente em cada um dos campos. É uma forma só de mostrar que está sendo executado, que ele está buscando a informação para carregar nos campos. Vou voltar aqui no formulário só para vocês verem. Eu vou mudar aqui para 0,20. Presta atenção nos campos aqui que vocês vão ver os 3 pontinhos acontecendo. E só depois que ele preenche, tá bom? Então essa parte da função é só para deixar ali mais bonitinho. Logo depois, o que ele faz, né? Ele cria um script dentro da minha página. Então, na minha página web, ele cria um elemento do tipo script.
E nesse elemento, no SRC desse elemento, ele coloca essa informação aqui, que é essa linha que faz a chamada efetiva do Web Services lá no ViaCep. Então, ele pega essa URL, é uma URL já fornecida pela ViaCep. O que eu tenho que colocar adicionalmente é só qual é o CEP que eu estou pesquisando. Então, ele pega aquela variável que ele montou aqui em cima e joga para complementar a minha URL, beleza? Então, esse script faz a chamada do CEP e retorna para a função meu callback. Legal. Aonde está o meu callback? Está aqui, ó. Tá? É uma outra função aqui dentro. Recebeu o conteúdo. Qual o conteúdo? O conteúdo que o Web Services devolveu para a minha página. Então, se eu não tiver erro nesse conteúdo, ou seja, se não é um CEP inválido, se não é uma informação que não existe, o que ele faz? Ele vai pegar cada informação desse conteúdo e salvar no campo específico. Então, por exemplo, rua, ele me traz como logradouro. Então, o que eu faço? Pego meu campo com ID rua, o value dele e coloco igual a conteúdo, ó, a informação que eu recebi, ponto logradouro, que é o dado específico relativo à rua. Bairro, no campo bairro a mesma coisa. Pego o que veio no meu conteúdo com a informação específica do bairro e jogo nesse campo. Então eu preencho efetivamente os meus campos com as informações que eu recebi do meu Web Services aqui nesse campo conteúdo. E como eu disse, né, se tiver algum erro na informação recebida, ele vem para o else, limpa o formulário, ou seja, deixa tudo em branco de novo e gera um alert dizendo que o CEP não foi encontrado. Vamos testar isso aí? Então eu vou colocar lá um CEP que não existe. Tá lá, né? Ele tentou validar, tá vendo que os 3 pontinhos estão lá ainda. Ele está esperando eu dar a resposta e aí ele vai limpar o formulário, tá bom? Eu não estou pedindo para ele limpar o campo CEP, né? Só os demais campos aqui, tá bom? Então, é isso que essa função faz. É muito simples, como eu falei, e muito efetiva para poder fazer pesquisas de CEPs, de endereços, né? Só usando o CEP. Ajuda muito mesmo, eu uso bastante nas minhas aplicações. O único detalhe aqui importante é que assim, né? Essa é uma página de exemplo, por isso que está tudo junto, as funções estão todas aqui. O ideal é que você coloque essas funções em um arquivo JS separado, que aí você pode usar em várias páginas diferentes, tá certo? Eu sempre faço isso, então eu tenho um único arquivo que eu chamo lá de busca CEP mesmo, JS, e toda vez que eu tenho uma página onde eu preciso fazer essa busca de endereço, pelo CEP eu uso esse arquivo, tá bom? Só para vocês entenderem como é que funciona essa chamada de função aqui, ó, é a mesma coisa, isso aqui, esse script, né, essa tag script que eu estou adicionando na minha página, né, em tempo de execução, é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Isso aqui é uma outra página também com as mesmas informações, eu coloquei lá no final da página, ó, o script src igual aquela URL, só que eu já coloquei um CEP fixo aqui, tá bom? Então, na hora que eu carrego essa página, ele já executa essa chamada de forma automática. Quer ver? Vou chamar esse outro formulário. Olha o que ele faz. Ele já me traz o endereço relativo àquele CEP, tá bom? Então, é a mesma coisa. Na hora que eu coloco um CEP diferente aqui, ó, ele vai fazer a chamada novamente e atualiza, beleza? O que ele está fazendo é criando esse script em tempo de execução, na hora que você roda a função JavaScript. Beleza? Era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. A intenção é fazer alguns vídeos bem rápidos, mas que possam ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Um abraço aí, sucesso para todo mundo.